Olá pessoal, começaremos hoje então nosso treinamento sobre gerenciamento da qualidade na logística, ok? KPIs, Keep Performance Intelligence, indicadores de performance inteligentes, ok? Para quem ainda não viu nenhuma aula, meu nome é Rogério, sou administrador de empresas, também tenho pós em produção e logística empresarial. E atuei aí em diversos segmentos, diversas empresas, por aproximadamente 30 anos, fazendo gestão aí de logística e de recursos, ok? Vamos começar falando um pouco sobre a história da administração e da qualidade, ok? A história da administração e da qualidade, ela é bastante recente, né? Nós temos aí cerca de 100, 120 anos aí, da história da administração, né? Do conceito de administração como matéria, como estudo, como ciência, ok? Diferente de economia e contabilidade, que são estudados aí há séculos, não é? Então a história de administração ela é bastante atual, ela está muito presente no nosso dia a dia. Todas as gerações anteriores aí ajudaram a desenvolvê-la de forma muito direta, não é? Então, estudar a administração de empresas não requer um aprofundamento de muitos séculos, ou seja, com 1,5 séculos aí de história, nós construímos a ciência de administração atual, ok? É óbvio que com muitas passagens que nós iremos exemplificar totalmente nas aulas de administração geral. Aqui apenas daremos uma pincelada sobre essa história para o conhecimento, né, o direcionamento da qualidade na logística, tá bom? Então, um dos autores aí, um dos personagens nesse mais de 1 século de história da administração é Armand Feigenbaum, ok? Ele foi o primeiro aí a propor o conceito de qualidade total, não é? O seu pensamento, né? Ele se pautava de que não é possível fabricar produtos de alta qualidade se o departamento de manufatura trabalhar isolado. Ou seja, para ter qualidade tem que haver integração, tem que haver participação de todos na qualidade. A qualidade ela não é uma obrigação apenas da produção, ela é uma obrigação de todos os serviços, de todos os clientes e fornecedores internos, né? E também externos. Não podemos isolar nada, não podemos isolar ninguém, ok? Já Philip Crosby, né? Ele é considerado aí um dos motivadores, dos seguidores da qualidade, não é? Por atuar aí muito no comportamento das pessoas, dentro e fora da organização, nesse comportamento de fazer a coisa certa, de fazer a coisa suficiente, de fazer aquilo que a empresa deseja, né? O homem administrativo, né? Aquela coisa de você fazer aquilo que todos esperam que você faça, ok? E também Garvin, né? Garvin é autor aí de muitos livros, né, na área de administração e qualidade, ganhando aí vários prêmios também, e publicação de muitos artigos aí na área de qualidade e administração, ok? Os estudos de Garvin, né, foi sempre em relação a comparar falhas, né, as falhas acontecidas no sistema norte-americano e também no Japão. David Garvin, professor, não é, sempre voltou para o conceito de qualidade, que se a qualidade deve ser gerenciada, precisa ser primeiro entendida, ou seja, para que você possa gerenciar a qualidade, você tem que fazer coleta de dados, você tem que entender os seus processos, conhecer os seus números, saber quais são os números de não conformidade em cada um dos seus pontos, em cada um dos seus processos, ok? Como ele mesmo diz aqui, ó, você precisa ter uma visão detalhada da qualidade para
conduzir um gerenciamento, não é, direcionado à competitividade, não é, à lucratividade. Garvey afirma que a qualidade é a principal arma para garantir os lucros e reduzir prejuízos, ok? Todos assuntos bem dentro dos nossos estudos em todas as matérias que vimos até aqui sobre logística, ok? William Demme é um dos precursores aí do movimento da qualidade difundida pelo mundo, não é? Demme introduziu aí a filosofia de qualidade total na indústria japonesa no pós-guerra, não é? Juntamente com Juran. Eles foram os americanos que foram ajudar a reconstrução do Japão e criaram todo o sistema japonês de produção, né? Eles deram os primeiros passos junto com todo o país para difundir essa coisa da qualidade, né? Esse sistema de qualidade japonês que existe aí até hoje, não é? Com várias ferramentas que nós mesmos citamos aqui, como o Kanban, não é? Como o Kaizen e outras ferramentas mais, que participam da filosofia Just in Time, ok? Ferramentas utilizadas atualmente, não é? Kaoru Ishikawa contribuiu muito com a política de Demme e de Juran, com a criação dos círculos de qualidade total, né? Com a sua teoria, com seus experimentos, utilizando aí os 6 M's, né? A espinha de peixe, né? Mais conhecida como um controle de qualidade de 6 M's aí, dentro dos círculos de qualidade, conhecido como o Pareto de qualidade, né? Enfim, Kaoru Ishikawa também foi muito importante nessa reconstrução do Japão, fundando aí então, né, contribuindo com os círculos de qualidade para que a gestão da qualidade ela fosse muito mais responsabilidade de todos, não é? Então, todos que participam na produção, os diretos, né, mão de obra direta, mão de obra indireta, os fornecedores, os agentes administrativos, não é? Todo mundo participe de alguma forma diretamente dos círculos de qualidade, tomando decisões sempre baseadas nas teorias de círculo de qualidade total, introduzida por Demme e Juran, ok? O diagrama, então, que nós falávamos, né, de Kaoru Ishikawa, diagrama de causa e efeito, né, ou o diagrama de Ishikawa, que são os 6 M's, que você controla: manutenção, matéria-prima, mão de obra, meio ambiente, enfim, né? Nós temos aí uma vasta literatura sobre esse assunto que pode ser pesquisada, inclusive, na internet sem grandes problemas, ok? Aqui estamos apenas fazendo uma passagem pela história para apenas recordarmos aqui, né? Apenas retomarmos alguns assuntos sobre qualidade. Joseph Juran, como dissemos aí antes, não é? Ele foi aí o parceiro, né? Quem trabalhou em conjunto com Edward Deming no Japão, e também foi aí autor de diversos artigos, livros, não é? E manuais, enfim. Ele é um inspirador também, né, desse sistema, desse conceito de qualidade total, ok? Introduziu também o princípio de Pareto, aquela curva ABC, né, que nós falamos bastante lá, 80-20, não é? Que você tem que se concentrar em 20% dos seus itens que são responsáveis por 80% do seu faturamento ou do seu custo, ok? E defendeu bastante a importância do planejamento da qualidade, ou seja, você tem que planejar a qualidade, assim como tudo na vida, né? A gente não sai fazendo as coisas, você tem que planejar, organizar, dirigir e controlar, ok? Essas são aí as metas básicas da administração, ok? E aí nós chegamos nas eras, né, na época mais atual, aí, como afirma Peter Drucker, não é? A era do conhecimento,
o antigo proletariado industrial precisa ser substituído por trabalhadores do conhecimento. Então, na era do conhecimento é aquela coisa de quem tem informação tem o conhecimento, tem o poder, não é isso? Então aqui Peter Drucker ele tira um pouco o foco somente das atividades, né, dos processos, e coloca também sobre as informações, sobre bens materiais e tangíveis, e valoriza, né, toda a empresa em si, não é? Ele dá uma valorização para a mão de obra que detém o conhecimento, né, que detenha o know-how daquilo que está fazendo, né? Ele considera que o goodwill aí, o grande ganho, né, aquele ganho de ouro, né, que é o que agrega valor à marca confiável e desejada, não é? Ele é uma carteira de clientes fiel e também um conjunto de trabalhadores comprometidos e interessados no seu melhor potencial, participando com ideias próprias para o desenvolvimento da empresa. Ou seja, aqui a participação, né, você vê que cada um deles, eles vão colocando um nível desejado de participação das pessoas, e isso vai crescendo, né, vai crescendo a responsabilidade, vai crescendo o conhecimento, e vai crescendo a participação das pessoas no desenvolvimento dos processos e das empresas, ok? E mais uma aqui, ó, Kenichi Ohmae, também japonês, não é? Com seus insights sobre o Kaizen, aquela melhoria contínua, que tudo na vida, por melhor que esteja funcionando, se tudo está bem, ainda assim você deve buscar processos de melhoria contínua. Isso faz parte da motivação do ser humano, da motivação do negócio, de você manter-se atualizado, não é? Então, tudo isso somente para a gente falar de qualidade, tá? Dentro da história da administração. São os principais pontos de atenção, os principais autores, os principais trabalhos, né, direcionados à qualidade, para que possamos aí ter uma noção de tudo aquilo que é um conjunto, né, de como as coisas foram evoluindo. A história da administração a gente trata nas aulas de administração geral um pouco mais aprofundadas, ok? Muito bom. Então vamos lá, vamos dar continuidade, passando a falar então de medidas de desempenho na área de logística, ok? Qual que é o objetivo na área de logística? Para que eu preciso medir o meu desempenho, né? Eu preciso monitorar, controlar, direcionar as operações logísticas, ok? Lembra, né? Quando a gente fala de PDCA, ferramenta de qualidade aí, planejar, agir, controlar, não é? Ação, então planejar, fazer, controlar e ação, não é? Você precisa planejar, fazer, controlar e ação, é isso mesmo. Ação e reação, né? Se deu errado você volta, por isso que é chamado de círculo de qualidade, porque você tem que fazer, planejar primeiro sempre, depois fazer, depois controlar e aí corrigir aquilo que não foi feito corretamente. Como que você corrige, perdão? Você precisa medir o desempenho logístico para você conseguir corrigir os seus problemas, ok? As medições baseadas em atividades, embora procurem atingir elevados níveis de eficiência e eficácia, não avaliam o desempenho do processo completo. Ou seja, quando você mede processos, você faz isso de forma individual, ou seja, eu vou medir meu processo de maneira que eu consiga identificar qual é a minha produtividade, né? Quais são minhas falhas, quais são meus ganhos e minhas perdas em cada um dos processos, como, por exemplo, o processo de armazenagem, o processo de movimentação, o processo de expedição, o processo de recebimento, não é? O processo de transporte, enfim. Você vai avaliando a logística por processos, para que lá na frente você consiga juntar todos esses números e avaliar
o desempenho do processo completo, ok? Então isso parece ser complexo, mas na medida que você vai subdividindo, você consegue ter mais resultados. É importante que alguns indicadores adotem a perspectiva do processo completo. Então, depois que nós criarmos indicadores, metas, contratos de gestão por processos, onde você possa medir, calcular com fórmulas simples, que todos entendam, né, aquele número e que seja de fácil manipulação de dados, de informação, você vai juntar isso, vai compilar e vai criar alguns indicadores que possam mostrar o processo completo, o resultado do processo completo, ok? Algumas medidas de desempenho na área de logística, né? Medidas típicas de atividade, tempo de entrada do pedido, tempo de entrada do pedido por cliente, prazos de entrega por pedido, prazos de entrega por cliente, prazos de entrega por produto, tempos de separação de pedido. Cada um desses itens é um indicador, é um KPI, não é? Aqui em tempo de entrada de pedido, por pedido, ou seja, qual é o tempo de um pedido ser analisado, não é? Quando um pedido chega na empresa, ele tem lá uma série de itens que tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado o cliente, se ele é um bom pagador ou não, tem que ser avaliado as quantidades, tem que ser avaliado os prazos, não é? Qual que é o prazo, não é? Qual que é o tempo? E aí você pode fazer isso também por cliente, não pelo pedido, né? Você pode depois avaliar por cliente. O resultado de cada cliente pode ser diferente. Qual é o tempo que você leva para fazer esse tipo de análise, né? E qual é o tempo que você consegue produzir esse material e colocar o material à disposição? Quando a gente fala de tempo de entrada, a gente fala do ciclo do pedido, não é? É aquele ciclo completo, a entrada do pedido, a digitação dele, ou se vier EDI, as análises, né, as alçadas, quem aprova, quem não aprova, a compra de matérias-primas lá, direcionada pelo PCP ou pelo almoxarifado, a produção, a disposição do item no estoque de acabados para expedição, ok? Qual que é o ciclo todo do meu processo, né? Prazos de entrega por pedido, não é? Qual que é dentro desse tempo todo, quando os pedidos não são pedidos planejados, são pedidos para pronta entrega, qual que é o prazo de entrega que eu consigo fazer por um pedido? Porque um pedido, ele pode ter vários itens, não é? Ele pode conter ali, sei lá, 300 itens diferentes da sua linha de produto. Então, você vai analisar a sua entrega por pedido completo, né? Ou o seu prazo de entrega por cliente, determinados clientes, determinadas áreas, determinadas regiões, não é? Ou por tipo de produto, alguns pedidos, os clientes permitem que você quebre o pedido, né? Então, você entrega aqueles produtos que você já tem à disposição e aqueles que você ainda não tem à disposição, você dê um prazo para atendimento. Em alguns casos, isso é possível. E sempre que possível, isso deve ser praticado, ok? Tempos de separação dos pedidos. Qual é o tempo, né? Desde que entrou um pedido e é material de estoque, eu tenho uma gestão de estoque muito boa, eu tenho que atender esses pedidos. Qual é o prazo que eu levo? O tempo de separação para esses pedidos e para colocar esse material à disposição na expedição. São exemplos de indicadores. Você pode ter outros. Aqui estamos apenas dando alguns exemplos. Outros exemplos para a gente medir o nosso desempenho, o nosso processo logístico. Medidas de custos logísticos. Falamos bastante de custo logístico, né? Em todas as aulas que fizemos até aqui. Custos unitários, análise do custo total, custo com percentual das vendas, não é? Por região, por cliente, por pedido, enfim. Custos dos fretes, não é? Já aprendemos a calcular os fretes, sabemos cada custo envolvido. Custos de armazenagem, a mesma coisa. Custo de mão de obra direta,
um assunto que exploraremos um pouco mais adiante também, quando falarmos de recursos humanos na área de logística, ok? Custos de processamento de pedidos, análise de tendência dos custos, não é? Isso é muito importante. Sempre que você mede os custos atuais, você faz você analisa o mercado, você olha para o futuro, não é? Quando você vai fazer planejamento e você vê qual que é a tendência, se aquilo tende a diminuir, se aquilo tende a piorar, a melhorar, em função do quê? Em função de muitas coisas, de ameaças externas, não é? Que você pode enxergar, ou até mesmo de políticas governamentais, enfim. A análise de tendência dos custos é fundamental para ajudar a medir o desempenho e traçar metas, não é? Principalmente porque quando você mede algumas coisas, você vai fazer comparação com metas, estabelecer metas possíveis, né? Metas que possam ser alcançadas, metas que todos participem, todos aceitem. Uma boa meta é aquela meta que é atingível, mas que exige um esforço, ok? Um esforço, não um esforço incomum, um esforço inalcançável, porque se você faz isso, você desmotiva as pessoas. As pessoas precisam ter metas alcançáveis, não é? Se você estabelece uma meta que não é alcançável, você acaba prejudicando muito o desempenho das pessoas, não é? Isso assim, essa política, né, de metas muito pesadas acontece principalmente em banco, né? Os bancários sabem disso. É muito difícil você conseguir atingir determinadas metas e você é cobrado diariamente por aquelas metas. Isso gera uma frustração absurda, né? Não existem pessoas capazes de viver num ambiente desse durante muito tempo. As pessoas se desgastam, as pessoas ficam estafadas, não é isso? Aqui umas outras medidas, né? Medidas de serviço ao cliente, o tipo de serviço que você realiza para atendimento a clientes, né? O tanto de serviço personalizado, padronizado que você tem, índice de disponibilidade do produto, né? Aquele pedido que entra e é atendido de imediato, não é? Se eu vendo para mercados de consumo, e a quantidade de faltas de estoque, ou seja, no meu dimensionamento de estoque, de giro, de ciclo de produto, de atendimento de quantidades, né? Ponto de reposição, estoque mínimo, estoque de segurança, podem não estar funcionando. E se isso não estiver funcionando, nós teremos aí problemas com faltas de estoque, erros de expedição, não é? Erros de embarque, quantidade errada, produto errado e outras coisas mais. Entregas no prazo, eu também vou medir tudo aquilo que eu fiz de acordo com a solicitação, dentro do prazo, para eu entender, não é? O que eu tenho de bom e o que eu tenho de ponto de atenção, de não conformidade, ok? Pedidos pendentes, tudo que eu deixei pendente daquele pedido, por exemplo, que eu não atendi 100%, não é? Eu tinha 80% no estoque e os outros 20% eu planejei e informei ao cliente que iria entregar numa data posterior e ele aceitou. Então eu entrego o pedido parcialmente e também coloco um medidor lá para saber esse pedido pendente, o quanto foi, qual é o percentual médio, enfim, não é? Para a gente trabalhar depois toda a questão de planejamento, de nivelamento de estoque, não é? De acerto de estoque, de quantidade de giro de estoque, de pontos de reposição, de estoque de segurança, enfim. Todo dentro do ciclo, né, conforme falamos, a entrada, a produção, a expedição, não é? Dos pedidos não planejados, não é? E o feedback ao cliente, aquela coisa de ouvir o cliente sobre tudo o que aconteceu, qual é a expectativa dele, se ele foi bem atendido, se ele não foi bem atendido, enfim, tudo que o valha, ok? Algumas outras medidas, né? Medidas de produtividade. Aqui nós falamos de medidas de serviços a clientes, ok? Medidas de custos logísticos, né? Medidas típicas de atividade. E agora vamos falar de medidas de produtividade.
Unidades expendidas por funcionário, por exemplo, você tem a sua mão de obra, você mede em quilos, em litros, em peças, enfim, o quanto por funcionário você consegue fazer. Nós temos vários exemplos aqui na frente que depois nós vamos mostrar, tá? Unidades por dinheiro, né? Por faturamento, né? Por mão de obra direta, aquela mão de obra na atividade operacional, pedidos por representante de vendas, a quantidade de representante que eu tenho, o número de pedidos, né? Ou o número de itens vendidos por cada um, ou o valor vendido por cada representante. Unidades despachadas por dia, quantas unidades eu consigo despachar, não é? Em quilo, em peça, em litros, se eu faço todas as medidas, cada uma delas de forma separada, mas depois dar um jeito de converter para uma única unidade, para eu entender, não é, qual é a minha capacidade instalada. Toneladas por metro cúbico também posso calcular, né, se eu trabalho com caminhões, baús fechados, enfim. Utilização da área, volume dos armazéns, então eu tenho um armazém lá, o quanto eu consigo utilizar, né, da minha área total, o quanto eu posso planejar para crescimento futuro, não é? Índices de produção e produtividade, não é? Então, produção, o que é? É o volume. Produção é tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que realizar. A produtividade não. A produtividade é tudo que eu faço com eficiência, a quantidade certa na hora certa, ok? São coisas diferentes. Se completam, mas têm conceitos diferentes, ok? Medidas da gestão dos ativos, né? Ativos fixos, os ativos que estão no estoque também, não é? Rotação dos estoques, olha lá, o ciclo do estoque, né? Como que eu coloco lá medidas de desempenho logístico para medir isso também? Custos de manutenção dos estoques, não é? Manutenção é o giro do próprio estoque. Repor, né? São os lotes de reposição, custo de pedido, custo de gestão, né, do material armazenado, avarias, enfim, obsolescência, níveis de estoque, dias de cobertura, não é? Estoque mínimo, estoque de segurança, ponto de reposição, ok? Obsolescência do próprio estoque, não é? Principalmente para itens descontinuados, né? Itens que deixarão de ser vendidos, quando existem, por exemplo, os itens específicos para determinadas épocas do ano, né, como Páscoa, Natal, enfim. Eu não posso deixar aquele item permanecer no estoque, eu tenho que zerar para que eu não tenha prejuízos, ok? Utilização da capacidade dos veículos, né? Eu tenho que medir, olha, se o meu veículo tem uma capacidade cúbica ou uma capacidade de toneladas, o quanto os meus veículos estão utilizando dessa capacidade total, não é? Utilização da capacidade dos depósitos, olha lá, se eu tenho depósito para X toneladas, para X unidades, enfim, o quanto eu estou utilizando desse depósito, não é? Se está bem organizado, se eu tenho números condizentes, se eu posso aumentar o giro ou diminuir o giro dos estoques em função da capacidade do próprio depósito. O giro de todos os ativos, né? Ou seja, de todo o estoque, de tudo aquilo que está dentro, né? De todo o capital que está ali empenhado dentro do estoque. O retorno sobre o patrimônio líquido, né? Isso aqui é um assunto mais pertinente à área contábil, vamos dizer assim, análise de balanço, mas você pode criar ali o patrimônio líquido que você tem, né, o que você tem de ativo dentro da área de logística, medir qual foi o faturamento, por exemplo, né, o EBITDA, enfim, né, algum número que a empresa adote, gerencial, para que você possa medir ali qual é o retorno da área de logística sobre aquele patrimônio que está ali, o ativo que está ali, não é? Sobre a receita líquida de vendas, ok? Muito bom. Além disso, nós temos medidas de qualidade mesmo, né? De qualidade intrínseca, ou seja,
qualidade do próprio produto, né? Índice de avarias, valor dessas avarias, os números de devoluções, né? Por erros, por falhas da própria logística, o valor dessas devoluções, o percentual em dinheiro, né? Em relação ao faturamento, os fretes perdidos por devoluções, ou seja, aqueles fretes que eu paguei a mais, né? Por material que teve que retornar por problemas de expedição, material sobrando ou material faltando ou material avariado, não é? Número de entregas conforme o pedido, ou seja, na expedição eu também vou medir aqui a minha capacidade de cumprir os prazos somente do transporte, né? Tirando toda a parte de produção e medindo aqui somente a parte de transporte. Se eu tinha planejado as entregas naquele dia e não consegui realizar todas as entregas, algumas retornaram nos veículos porque não deu tempo, por causa de trânsito, por causa, enfim, vários problemas podem acontecer, a quebra de um veículo. Então temos que medir também essa qualidade, não é? Ok? Muito bom. Vamos dar uma paradinha aqui e continuaremos então na próxima aula, ok? Até aqui, agradeço, muito obrigado.